Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Confesso aos irmãos que estou muito nervoso. Vai ser a primeira vez a qual vou estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Não sou pregador, não sou ministrante. Sou até meio nervoso, assim, nesse sentido assim, de ansiedade e tal. Mas Deus capacita. E não tem outro jeito de aprender a não ser praticar. Tudo que fazemos na nossa vida não tem outro jeito, então não tem como eu ficar fugindo, que tem uma hora que, para fazer a vontade de Deus, temos que estar disposto a enfrentar os nossos medos, enfrentar nossos problemas, ok? Que abrimos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Vou estar lendo até o verso 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças ao Senhor Jesus. No capítulo 5, do versículo 16 de Tessalonicenses, Deus nos ensina, através da vida de Paulo, como devemos agir em nossos cotidianos. Que venhamos estar sempre alegres e gratos em tudo. Em tudo temos que dar graças a Deus, temos que ser gratos, não temos que murmurar. E também eu sei que muitas vezes é difícil, pois todos passamos por luta, mas é na luta que vemos Deus agir em nossas vidas. É na hora que estamos na peleja, é na hora das adversidades, que Deus mais se manifesta em nossa vida. Ele demonstra nosso poder ali quando estamos fracos, quando nós esvaziamos de nós e deixamos Ele agir. É ali que vemos a Deus demonstrar o seu poder. E devemos ter fé também, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela é provada, mas nos prepara para encontrarmos com Cristo, porque não tem jeito da gente estar aqui na terra, não demonstrarmos nossas fé, não passamos por tudo isso, e depois, para estar encontrando com Cristo, nossa fé ela tem que ser provada. E em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, muitos homens de Deus passaram por luta, perseguição, mas quando buscavam a Deus de todo o coração, eles eram atendidos, Deus entrava na peleja, porque esse Deus ele é maravilhoso. E é o mesmo Deus que está conosco. Então, quando passamos por luta, necessidades, que venhamos aclamar a Deus, dobrar nossos joelhos e buscar a Ele, porque somente Ele é único, Ele é todo poderoso e não há outro recurso para nós estarmos buscando. Amém? E ele respondia de inúmeras maneiras. E um exemplo de fé do Antigo Testamento, do qual eu gostaria de mencionar, ele se encontra em 2 Reis, que ele fala de um homem do qual, olhando assim a história dele, eu gostei muito, que é Eliseu. E 2 Reis, e quando Eliseu ele foi chamado para ser substituto de Elias, ele era ousado, teimoso, mas ele tinha muita fé. E sempre que Elias falava para Eliseu ficar aqui, enquanto Deus pedia para Elias em algum outro lugar, ele respondia dessa maneira: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, se referindo a Elias, que não o deixaria. Porque ele sabia que a qualquer momento Elias ia ser tomado, ia deixar ele. Então, de um lado ele sentia muito isso, mas ele não tirava o foco, que era estar ali aproveitando aquele momento com Elias, para estar absorvendo tudo, aproveitando todo o conhecimento, toda a história que Elias tinha, para estar observando, para dar continuidade. Então, muitas vezes, os outros vinham perguntar sobre aquilo, ele se desviava e não queria falar sobre esse assunto. E não só ali também, em Betel, mas também em Jericó e no Rio Jordão, ali onde Elias tinha que ir, que Deus ordenava, ele pedia para Eliseu ficar ali, e Eliseu falava que não deixaria, que queria estar sempre do seu lado. E eu vou estar lendo, eu vou estar lendo em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 8 ao 14.
2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Ali onde eles estavam no Rio Jordão, logo depois que Elias tinha que estar passando por Jericó, ali pelo Rio Jordão, aconteceu isso. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos secos. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Eliseu, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Então, vendo que eu tento imaginar ali Eliseu estando do lado de Elias, passando por tudo aquilo, como que ficou ele ali maravilhado com as coisas de Deus, que quando ele passou, quando Elias tocou com sua capa na água, o rio se abriu e eles passaram seco para a outra parte. E vendo esses versículos que Eliseu foi vivenciando as maravilhas de Deus, o rio foi se abrindo e andando com Elias. E como ele andava muito com Elias, conhecia o Deus a quem ele servia, tanto poder, glória. E quando ele foi perguntado a respeito, por Elias, do que ele queria, ele respondeu que queria a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Então, daquela porção, não todo o Espírito que havia ali, mas de uma porção do Espírito de Elias, ele queria dobrado. Algo ousado da parte dele, algo que ele teve muita fé em pedir. E foi concedido a ele. E percebeu o que pediu. Porque Eliseu ele não queria ser apenas um substituto de Elias, mas sim ele queria ser aquele personagem principal, a qual eu não queria só ver Deus na vida de Elias, mas também na minha vida. Ele queria. Então eu não posso só contar o que eu vi ali na vida dos testemunhos do pastor, na vida do testemunho que eu vi no YouTube, não. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que ter fé, ousadia, para ver as maravilhas de Deus na minha vida também. Na vida da minha família. É verdade. E todos os irmãos também têm que pedir a Deus para isso que aconteça, Não vivemos só da fé dos outros, mas também temos a nossa fé para que as coisas de Deus venham acontecer em nossas vidas. Aleluia. E outro exemplo de fé que eu vejo um pouco à frente nesse livro de 2 Reis se encontra no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. E uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te eis de eu fazer? Declara-me, que é que eu tenhas em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então eu vejo aqui que a fé dessa mulher foi tão grande que quando Eliseu pediu para ela buscar vasilhas a teus vizinhos, ela não voltou com uma ou duas vasilhas, ela teve fé, ela acreditou que aquele pouquinho de azeite que ela tinha na botija ia render muito. Muitas vezes nos é profetizado uma bênção, mas não temos muita fé, fala, vai ser um pouquinho só. Mas ali não, ela teve muita fé, ela correu, ela trouxe, ela foi nas vizinhanças, tudo bateu e trouxe um monte de vasilha. E ali, continuando, Graças a Deus. então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Então, no momento que ele ia derramando a botija, enchendo vasos, e ela ia colocando de lado, e ela colocando de lado, e ele ia derramando a botija, ia enchendo os vasos, e ela ia colocando os vasos tão numerosos que eram esses vasos. Aleluia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos... E tu e teus filhos vivei o resto. Quer dizer, que ali o azeite foi tanto que ela conseguiu pagar todas as dívidas dela e ainda sobrou um dinheiro para ela. E trazendo para nossas vidas, esses vasos, cada um representa bênçãos em nossas vidas. Então, que venhamos ter fé e acreditar, e não só limitar em 1, 2 vasos, e sim vários vasos, para termos várias bênçãos em nossas vidas. Amém? Amém. E temos vários vasos em nossas vidas. Então esse dinheiro ainda sobrou para ela continuar seguindo a vida. Então ela teve muita fé em Deus, que venhamos ter também não somente fé. A fé ela é assim predominante, mas que venhamos a fé junto de ousadia, junto de, como diz a missionária, junto de coragem, junto de amor, para fazermos a obra do Senhor. Aleluia. Amém? Pastor, eu passo o microfone ao Senhor. Fica de pé, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos pegar essa porção aí, né, de Eliseu. Uma porção de ousadia, uma porção de autoridade. Esta fé. E o Senhor falou conosco, porque a fé, ela se faz necessária no meio da vida do crente. Talvez você não tenha quase nada. Os seus recursos são os mínimos possível. Mas Deus, Ele não quer de você o milagre. Deus, Ele quer Ele operar o milagre na tua vida. E se você tiver um pouquinho de fé, mas esta fé sendo na pessoa bendita de Cristo, a Bíblia vai dizer que o azeite não vai faltar. E aquilo que soberjar, você vai vender e se sustentar, porque a presença de Deus, ela é manifestada naquele que crê. Se estamos aqui esta noite, se estamos sendo supridos, é porque nós cremos que Deus é poderoso para operar na minha vida e na tua vida os milagres que o homem natural não vai presenciar e não vai viver. Mas como disse o cooperador Alexandre, nós temos que ter a nossa experiência com Deus. Às vezes uma experiência aos nossos olhos trágica, mas ela por detrás nos traz fortalecimento e fé. E através daquilo que vivemos, vamos testificar que foi difícil, mas Deus deu vitória. Foi apertado, mas Deus deu vitória. Foi momentos trabalhosos, mas Deus deu vitória. Sim ou não? Vamos orar neste momento? Quantos precisam de uma oração? Eu creio que a Bíblia vai dizer aonde está a presença de Jesus, há milagre, aonde está a presença revelada do Espírito Santo, há um mover sobrenatural da glória de Deus. E Deus conhece a minha e a tua necessidade.
Deus conhece qual é a necessidade que você precisa. E Deus nos chama esta noite. Se você exercer a fé, eu exerço o milagre. Se você chamar os vizinhos e pedir um vaso, eu derramo azeite. Enquanto tiver vaso, se a sua fé for pouca, é pouco azeite. Porque se ela tivesse trazido alguns punhadinhos de vaso, não ia dar para ela pagar a dívida. Às vezes Deus nos leva a esse confronto. Esse confronto de fé. Se você tiver fé, os azeites vão ser multiplicados. E eu te convido esta noite, se você recebeu esta palavra, porque a palavra de Deus, ela não é operada pelo tempo, mas ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui desde o momento que nós pisamos aqui. Muitos chegou cansado e já estão dando glória a Deus. Muitos chegou com os pensamentos embaraçados, mas tem crido que Deus é operador, e Deus é aquele supridor, e Deus é aquele que opera maravilhas no meio de nós. Amém? Muitos estão angustiados nas suas casas, oprimidos, e o povo de Deus está glorificando ao Senhor no meio dos coronavírus. Sim ou não? Muitos têm falado o que vai ser da economia, o que vai ser do mundo, mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Esta é a fé do povo de Deus. Eles não se abalam, mas permanecem. Há tribulação, mas você não se abala. Há momentos de escassez, mas você não se abala. Porque o mestre está na casa. Pedro falou: Senhor, você não se importa com as nossas necessidades desse vendaval? Você não se importa que iremos perecer? E Jesus levanta e acalma a tempestade e sossega os ventos. E ele diz para aqueles discípulos: homens de pequena fé, até quando duvidastes que eu sou o Senhor teu Deus e te chamei pelo nome? Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Aleluia. Vivemos num tempo onde as pessoas não exercem a fé, mas Deus está chamando neste tempo, esse tempo que se chama hoje, pelo poder desta palavra, da porção dobrada do azeite do Espírito Santo. Deus ainda quer operar milagres na nossa vida. Se você veio aqui esta noite, não foi para cumprir tabela, porque Deus te chamou para dizer: eu sou na tua vida, filho meu, eu sou na tua vida, filha minha. Não te assombres, não se embarace, porque eu ainda cuido de ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Xandaramaná, xandaramaná. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. O que Ele te prometeu está prometido nos céus e vai ser trazida para a sua presença. Creia que o Deus que te prometeu vai te abençoar. Aleluias. Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que te arrependa. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui esta noite, dizendo: filho, eu sou teu Deus, filho, eu sou teu Deus. Ele é o Criador do ouro e da prata, irmãos. Ele é o homem que fez. Ele é o Deus que fez o homem e conhece a tua estrutura. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não dá uma provação maior do que você não possa suportar. Eu queria te convidar aqui na frente, se você tiver fé para isso. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu creio que ainda vai virar testemunho no dia de hoje. Toda semente plantada no reino de Deus de fé, toda semente plantada de esperança, não é em vão, Senhor. A tua palavra diz que não é em vão o trabalho do sentinela. Não é em vão aqueles que de madrugada ainda clamam ao Senhor. Se tiver alguém entre nós que queira receber uma oração, e sabe que o Senhor que está aqui dentro é o Deus provedor de toda necessidade, nós vamos orar. E eu creio que o Senhor vai operar. Amém? Vamos orar. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, que
passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.